No dia 21 de outubro de 1966, o pequeno vilarejo de Aberfan, no país de Gales, acordou como qualquer outro lugar no mundo. Crianças se arrumavam para a escola, pais se preparavam para mais um dia de trabalho. Nada indicava que em poucas horas aquele lugar se tornaria cenário de uma das maiores tragédias da história do Reino Unido. Uma tragédia silenciosa, sem explosões, sem avisos, sem tempo para fugir. Aberfan era uma comunidade simples, construída ao redor da mineração de carvão. Durante décadas, toneladas de rejeitos de mineração eram acumulados em enormes montes de entulho, conhecidos como tip heaps, posicionados perigosamente acima do vilarejo. Essas montanhas artificiais pareciam estáveis, mas não eram. Debaixo delas existiam nascentes naturais de água, algo que havia sido ignorado repetidamente pelas autoridades responsáveis. E naquela manhã chuvosa de outubro, a terra estava saturada, pesada, instável. E então, às 9h15 da manhã, o impossível aconteceu. Um dos montes de rejeitos desmoronou. Mais de 100 mil toneladas de lama, pedras e carvão começaram a descer a encosta como uma avalanche negra, silenciosa e mortal. Não houve sirenes, não houve tempo para correr, apenas o som da terra em movimento. E logo depois, o impacto. A avalanche atingiu diretamente a escola primária de Ponteglas. No momento do impacto, as salas estavam cheias, crianças sentadas em suas carteiras, algumas aprendendo a escrever, outras lendo em voz alta. Em segundos, o prédio foi engolido. Salas inteiras desapareceram sob metros de lama espessa. Janelas foram esmagadas, paredes ruíram, e o silêncio que seguiu foi o mais assustador de todos. Pais correram desesperados em direção à escola. Alguns cavavam com as próprias mãos, outros gritavam o nome dos filhos, esperando ouvir qualquer resposta. Mas o que encontravam era lama, escuridão e corpos. Equipes de resgate chegaram rapidamente, mas não havia equipamentos adequados. As pás eram poucas, as máquinas demoraram. A cada minuto que passava, diminuía a chance de sobrevivência. No final daquele dia, a verdade era devastadora. 144 pessoas haviam morrido. Dessas, 116 eram crianças. Crianças que nunca voltariam para casa. Crianças que não cresceriam. Crianças que estavam apenas começando a viver. Aberfan havia perdido uma geração inteira. O país entrou em luto. O mundo assistia, chocado, às imagens do vilarejo coberto de lama negra. Mas o horror não terminou ali. Quando as investigações começaram, algo ainda mais perturbador veio à tona. As autoridades sabiam do risco. Moradores haviam alertado por anos que os montes de rejeitos eram instáveis. Engenheiros haviam levantado preocupações. Relatórios haviam sido ignorados. Mesmo assim, nada foi feito. O desastre de Aberfan poderia ter sido evitado, e talvez seja a parte mais cruel de toda a história. Nenhum executivo foi preso, nenhuma punição severa foi aplicada, nenhuma justiça real foi feita. A responsabilidade foi diluída, até desaparecer, como se a lama tivesse soterrado não apenas a escola, mas também a culpa. Até hoje, muitos moradores relatam que Aberfan nunca mais foi o mesmo. Alguns dizem ouvir vozes perto do antigo local da escola. Outros afirmam sentir uma presença pesada e silenciosa. Não como algo sobrenatural, mas como uma memória que se recusa a ir embora. Porque certos lugares não esquecem. O desastre de Aberfan não é apenas uma tragédia histórica. É um lembrete brutal do que acontece quando vidas humanas são tratadas como descartáveis. Quando alertas são ignorados, quando o lucro fala mais alto que a segurança, quando o silêncio das autoridades custa o futuro de crianças inocentes. Hoje, onde havia escola, existe um memorial, um lugar de respeito, de memória, de dor e talvez de advertência, para que o mundo nunca esqueça que, em 1966, a Terra caiu do céu e levou com ela 116 sonhos infantis. Porque alguns desastres não são causados pela natureza, são causados por escolhas.